Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter aqui nesse vídeo, te contar algumas do Colorado. Aliás, tem uma, duas, três, quatro, umas 5, 6 informações curtinhas que eu quero apenas repercutir para todo mundo ficar bem informado. Gente, a primeira situação é sobre Gabriel. O volante Gabriel, que está na fase final de recuperação, não está em Porto Alegre. Ele foi para o Catar, enviado para o Inter. Nos últimos dias, o clube anunciou uma parceria com um hospital muito renomado lá do Catar, o Hospital Aspetar. Acho que é assim o nome que fala desse Hospital Catar, que tem os melhores profissionais, um dos melhores profissionais, as melhores estruturas na recuperação de atletas. Realmente eles são muito badalados. Para quem não sabe, há uma parceria, por exemplo, com o PSG e eles participam ativamente da recuperação do Neymar. Se não me falha a memória, uma das últimas cirurgias do Neymar foi lá no Catar, nesse hospital. Aí tem que conferir direitinho, não é o foco aqui, mas assim, é só para mostrar que de fato eles são realmente muito bons e que neste momento o Gabriel está por 10 dias sob os cuidados deles. Desta parceria que o Inter fez é para otimizar, e esses caras vão ajudar aqui em Porto Alegre também com a melhoria dos processos de recuperação no Departamento Médico Colorado. Gente, olha só, a diretoria colorada colocou uma nota oficial no site com respeito a uma informação errada publicada pelo Aldraldo Guerra Filho, o Guerrinha, monstro de jornalismo. Não vou aqui criticar o Guerrinha em absoluto, mas há uma informação equivocada que o próprio jornalista já pediu desculpas, admitiu que errou ele a informação e também com o profissional, mas que é preciso esclarecer. O Guerrinha disse que o Leonardo Martins, preparador de goleiros atual do Inter, não era preparador, e sim preparador físico, que foi alçado para preparador de goleiros. Não, isso não é verdade. Há 19 anos ele é preparador de goleiros, ou pelo menos grande parte disso. E aí vem o que pode estar gerando algum tipo de confusão. Antes dele assumir como preparador titular de goleiros do Internacional, ele não estava exercendo a sua função principal, que era preparador de goleiros. Acontece que ele já estava no Sub-20 como preparador de goleiros colorado. O Fábio Matias, que é um técnico muito badalado, campeão da Copinha pelo Inter, falam maravilhas dele, saiu. Foi pro Flamengo, né? O Fábio Matias deixou o Internacional. O Inter então promove João Miguel para técnico do Sub-20 e cola o Leonardo Martins ao seu lado como auxiliar técnico. E a partir de então ele passa a ser auxiliar técnico. É verdade que acumulando um cargo muito mais burocrático, por assim dizer, da chefia do preparador de goleiros, do Sub-20 e de alguns outros goleiros das categorias de base do Internacional. Mas era um cargo de coordenadoria. Ele era muito mais auxiliar técnico do que qualquer outra coisa. E pelos últimos 2 anos, ele estava sim exercendo a função de auxiliar técnico e não de dar treinos diariamente para goleiros. Isso é um fato, não tem como negar. E não há nem como, na minha visão, não é por isso que ele não é preparador de goleiros, ele é preparador de goleiros de formação. Mas por uma informação correta aqui, é esta confusão que pode ser feita. O Léo era atualmente, ou até então, o auxiliar do técnico principal e não preparador de goleiros mais. Mas sim, ele é por formação preparador de goleiros, já foi goleiro, já trabalhou até fora do Inter, no exterior e tudo mais. Ele tem esse know-how, ele tem essa experiência. E aí a avaliação, se ele treina bem ou treina mal os goleiros do Inter, é uma outra história que cada um vai ter que ver, beleza? Eu prometi que tinha mais, né? Agora são várias curtinhas. Primeiro, Luca está em processo de renovação contratual. O Luca, dá para dizer que é um dos frutos da base trazidos pelo Gustavo Grossi, porque ele foi comprado na gestão do Gustavo Grossi por R$1.200.000 junto ao Fortaleza. Esta é uma captação já quando o Grossi estava no comando. Não quer dizer que foi ele que foi lá buscar o cara, mas ele era o chefe do negócio, assim como o Matheus Dias. Os dois jogadores foram trazidos na gestão dele. O Matheus Dias comprado por 500 mil, o Luca por 1.200.000 junto ao Fortaleza. O contrato é até dezembro de 2024, o Inter vai sentar uma mesa e renovar, porque afinal de contas o Luca merece uma valorização pelo que está fazendo dentro de campo. Gente, alguns números que não são nada favoráveis para o Inter. Primeiro, em 21 jogos, em apenas 5 partidas nesta temporada, o clube fez mais do que 2 gols contra o adversário. Sei lá, fez 1 e fez 2. Tava perdendo por 1-0, empatou em 1-1, fez o segundo e o terceiro e abriu 3-1 e conseguiu uma distância. Ou seja, o Inter não consegue abrir distância dos adversários. É aquela história de
pô, 21 partidas em só 5, tendo gauchão nesse meio, tu faz um e para de jogar ou não consegue fazer o segundo, esse é um problema que o Internacional tem. 5 partidas em 21, sabendo que vários adversários são do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, até da Libertadores, que o Metropolitanos é fraco e foi um parto para ganhar deles, é um problema. O Inter não sabe abrir margem de gols. Mas outro dado que foi colhido aqui, esses dois aqui de Gaúcha ZH. Em 1/3 dos jogos, em 33% da partida, o Internacional tá vencendo e na reta final não segura esta vantagem. Sabe assim, tá vencendo por 2-1. E aí tem que segurar o resultado, tem que segurar a vantagem e aí toma o empate como tomou contra o Nacional. Em 1/3 das partidas que tu tá, é só fechar. Que o mano fala, é fechar o jogo. Acabou, ninguém mais joga. Acabou aqui, ninguém mais entra e tal. O Inter não sabe. É um defeito a ser melhorado desse time colorado. Outra estatística importante. 14% dos gols são feitos por centroavantes apenas. Sim, o Internacional tem 35 gols na temporada, que é um número ok, 21 partidas, 35 gols e tal, é um número razoável. Não dá 2 por jogo, mas é razoável. 35, desses 35, apenas 5 foram feitos pelos centroavantes. Alemão, Luque e Luiz Adriano. Luiz Adriano contribuiu com umzinho apenas, mas Alemão, Luque e Luiz Adriano fizeram apenas 5 gols e os outros 30 foi pelo restante do time. Se pegar Pedro Henrique, Wanderson, Maurício, tem mais gols do que os centroavantes, ou seja, o centroavante do Internacional não está sendo produtivo, o centroavante do Inter não está conseguindo colaborar e é um ponto a ser refletido se está certo ou não. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.